Olá, crochêters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Hoje nós vamos tecer essa saia que vocês viram aí no começo do vídeo e nossa primeira peça de 2018, então feliz 2018 para todo mundo aí. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e já curte esse vídeo aqui para dar aquela força pro canal aqui e ajudar a crescer. E feliz 2018 para todos vocês, gente! Seja um ano de muito sucesso para todos nós e muita saúde! Bom, então vamos à nossa saia. Essa saia é uma saia super versátil. Por que ela é versátil? Porque você vai poder usar essa saia tanto no calor agora, né, no verão que nós estamos, quanto no inverno. Por quê? Porque essa saia é feita com fio Prisma, que é lançamento da Círculo. No finalzinho aí de 2017, nós fomos meio atordoadas com esse fio aqui. E por que nós vamos poder tecer essa saia aqui e usar no inverno também? Por conta da sua composição. Sua composição é 50% algodão e 50% acrílico. Ela não fica pesada, ela não é uma saia quente para você usar no calor. Ah, ela é acrílico, vai ficar quente. Não, não vai ficar. Ela ficou com um super caimento muito legal mesmo. Então, assim, super versátil. Tanto verão e inverno, vocês vão poder usufruir dessa peça aqui. Não só vocês, como as clientes de vocês também. Vamos falar um pouquinho do fio Prisma, para quem não conhece, como eu falei, é lançamento 2017, finalzinho de 2017 da Círculo. Ele é um fio que tem 150 gramas, o tex de 250. Esses 150 gramas tem 600 metros. Nessa saia aqui, eu utilizei um novelo inteirinho desse daqui, deste fio. Que mais? Então, ela é 50% acrílico, 50% algodão. As indicações de agulha de tricô são de 3 milímetros a 4,5 e no crochê de 2,5 e 3,5 milímetros. Então, como eu falei, é um novelo de 150 gramas, tem 600 metros e para quem quiser saber, a cor é a 9598. Tem todos esses tons aqui que vocês estão vendo aqui, incluindo pelos de gato, que eu tenho bastante gato em casa. Tá, então, ele tem todo esse degradê aqui que forma o que é essa cor aqui. Mas como eu sou meio do contra, eu vou tecer com a agulha 4 milímetros. E eu comecei o cos da saia com essa cor de fora. E depois passei para a cor de dentro. Como vocês podem ver, ele já vem o fiozinho solto aqui dentro. Ó, já vem o fiozinho vem assim, na verdade, preso aqui dentro da embalagem. E aí é só vocês puxarem tranquilamente que o fio vem, ó. E você vai conseguir tecer de dentro aqui, a partir de dentro. Só que eu comecei aqui por fora, por quê? Porque eu queria essa cor aqui mais clara no cos. Só que aí ele veio a degradê, mudou a cor e depois eu passei a trabalhar aqui. Então, a forma que você aí vai trabalhar, você pode começar tranquilamente a partir de dentro do fio aqui, dependendo da proposta que você quer dar para a sua peça. Então, não precisa fazer necessariamente como eu tô fazendo aqui. Ela pegou o fio de fora, então eu vou pegar também, depois eu vou cortar e pegar o fio de dentro, como vocês vão ver ao longo do vídeo. Não precisa fazer isso. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, ok? Então, o que nós vamos precisar para essa saia? A fita métrica, para medirmos. Eu vou utilizar também tesoura, uma linha que vocês tenham aí para poder prender os botões, que no meu caso aqui é a Anne, e agulha de tapeceiro e lastex, porque o lastex eu prendi ali, coloquei no cos, como vocês vão ver ao longo do vídeo. Tesoura e 2, 3, 4 botões, enfim, você define isso. O meu cos que eu fiz, eu coloquei 2 botões nele, mas eu poderia ter colocado um grande somente, ou poderia colocar 3 pequenos, enfim. Você vai escolher aí como você vai fazer o seu cos e quantos botões você vai querer prender. Vou mostrar um pouquinho da peça aqui para vocês entenderem. Aqui, ele é uma faixa que eu fiz aqui no cos, então ele fica aberto, ó. Se eu consigo mostrar aqui. Então, aqui tá o meu cos,
Eu comecei aqui, medindo na medida que eu tinha que fazer, prendi aqui quando eu cheguei na medida que eu queria e continuei para fazer a casinha de botão, que eu explico tudo isso no vídeo, tá explicado. E para fazer aqui, ó, e prender. Então, é uma faixa, digamos, aberta, assim. Ok? Essa saia é super simples de fazer. Ponto baixo no cos, ponto alto no restante da saia, toda feita em agulha 4. Medidas. Bom, a princípio eu tirei a primeira medida aqui da minha cintura baixa, do meu ossinho, sabe o ossinho que a gente tem aqui na pelvis? Então, eu tirei a medida desse ossinho aqui. No meu caso, foram 84 centímetros e eu fiz 80, diminui 4. E por que eu fiz essa diminuição? Porque não tinha necessidade de eu fazer a faixa no tamanho, porque a peça laceia. É normal o fio lacear. Então, assim, na verdade, muita roupa que a gente compra, ela acaba laceando com o tempo. Então, o que é natural. Então, para ela não lacear, ficar muito folgada, eu fiz 4 centímetros a menos de faixa, baseado nessa cintura baixa aqui. Você vai ver aí de onde você também quer começar a sua saia. E aí, desci até o tamanho que eu quis, e foi um novelo nessa saia que deu 37 centímetros de altura, entre o cos e até o final da saia. A saia foi baseada no quadril, um pouquinho maior, com certeza, para ela dar um movimento e também ficar um pouquinho mais rodada, não justa no corpo. Essa saia é tamanho P, porém, a minha irmã veio aqui, experimentou e serviu nela perfeitamente. Por quê? Porque o fio laceia. Então, você consegue também, seguindo esse mesmo padrão que eu fiz aqui, fazer uma saia aí tamanho M. Então, serve tanto para P quanto para M. Como eu falei, o tamanho desse cos aqui, você vai escolher o tamanho que você quer. O meu aqui, ele tem 8 centímetros e meio de cos. Deu aqui 16 pontos baixos. Então, aí você vai escolher o quanto você quer fazer, porque aqui eu já tirei a medida certinho. Eu quero usar 2 botões, o espaço, tudo certinho. Então, aí você vai fazer a sua medida também baseado na proposta que você quer para sua saia, ok? Não sei mais, sem ter mais o que explicar, vamos ao tutorial. Bom, gente, aqui eu já tirei o meu rótulo, porque eu vou começar a trabalhar por fora. E aí, eu vou tecer com a agulha 4 aqui, 16 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Percebam que eu não coloquei tensão nessa correntinha. Não foi colocado tensão, os pontos estão assim, não soltos, assim, mas também não tá aqueles pontos, não está aqueles pontos apertadinhos. Vou fazer mais uma correntinha aqui para subir. Vou vir nela aqui. E vou começar a fazer ponto baixo. Essa faixa é feita toda em ponto baixo, ela não tem alteração. Você vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo para toda o tamanho, para todo o tamanho da faixa. Bem simples. Então, somente ponto baixo. Então, aqui eu já fiz uma carreira de ponto baixo, faço uma correntinha para subir, viro o trabalho e vou continuar tecendo em ponto baixo. Isso aqui, gente, vai ser a peça inteira aqui, a parte do cos. Não preciso nem explicar muito aqui, que é só ponto baixo, até você atingir aí a altura, a largura, né, que você precisa para o seu cos. Uma nota, assim, uma coisa que eu quero falar sobre o novelo é que você vai encontrar nós ao longo de todo o novelo. Por que que tem esses nós? Porque é justamente a troca das cores. A troca das cores é feita manualmente através de um nó. Então, é natural vocês acharem aí. Eu não contei quantos nós tinham nessa peça, nesse novelo,
Não me incomodou o fato de ter esses nós, porque se eu fosse fazer esse degradê manualmente, ele também teria, eu teria que fazer esses nós. Então, não, isso para mim não incomodou. Então, não é defeito de fábrica. Se você está pegando o fio pela primeira vez e está vendo nós aí, não é defeito de fábrica. Esses nós são necessários para que se faça a troca das cores durante o trabalho aí para dar o efeito degradê. Então, desse jeito aqui. Para quem não conhece o fio, vou falar rapidamente, devia ter falado no começo. Ele é um cabinho aqui, se você olhar, ele não é torcido. E você vai ver que ele tem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. E você vai ver que ele tem aqui, ó, um fio. Não consigo ajustar a câmera para vocês, ó. 2, 3, são 4 fios. Então, ao longo, para chegar nas cores que ele tem aqui, do começo ao fim, é necessário que esses fios aqui sejam unidos. E a forma de união deles é feita através do nó. Então, isso é normal no fio, não é defeito de fábrica. Ah, mas não poderia ser feito tingido? Os fios estrangeiros, os fios gringos, que muitas admiram, também é feito desta forma, no caso de fios similares ao prisma, ok? Então, voltando ao tutorial, vocês vão seguir agora carreiras de ponto baixo para fazer a sua faixa aqui. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Então, gente, aqui eu já fiz a minha faixa no tamanho de 80 centímetros. O fio, ele dá uma esticada assim, ó, tá? Ele dá essa flexibilidade aqui. Então, vocês não precisam ficar com medo aí do fio não dar. Então, eu fiz aqui de 84 centímetros, eu fiz 80. Cadê a fita? Só pra vocês terem a ideia aqui, ó. Quase 40 centímetros. E aí, a minha faixa aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar. E tem duas formas que vocês podem fazer aqui. A primeira é unir as laterais, depois descer para fazermos a saia. Ou fazer desse jeito que eu vou fazer aqui. Tanto faz, não importa muito assim esse resultado, depende do que vocês querem. Eu quero colocar duas casinhas de botão aqui, porque eu quero colocar um botão para dar um detalhe. Então, eu vou continuar a trabalhar, depois que eu prender aqui, eu vou continuar a trabalhar para poder fazer a faixa aqui com a casinha, certo? Eu coloquei aqui um marcador de pontos, por quê? Porque aqui é a carreira onde eu vou prender. Prendendo aqui, eu vou saber que eu vou subir aqui mais 4 centímetros para poder dobrar e fazer a casinha de botão. Se você aí for costurar e descer a saia, não tem problema nenhum, você não precisa fazer essa parte. Então, para quem vai fazer a casinha de botão, pega aqui do outro lado, que é onde nós começamos o trabalho, foi aqui. Então, nós vamos pegar aqui, vamos colocar a agulha no primeiro ponto. Com a nossa faixa do jeito certinho, nós vamos dobrar a outra ponta por cima dela. E vamos pegar esse fio aqui e passar por dentro. Prende com uma correntinha. E agora, nós vamos trabalhar esse lado aqui. Deixa eu só arrumar. E agora, nós vamos trabalhar esse lado aqui que nós já estávamos trabalhando. Então, continuando com carreiras de ponto baixo. Até dar a altura aí que vocês querem a mais para dobrar aí de faixa. O marcador serve justamente aqui também para eu saber o quanto que eu fiz. Ah, mas aí a gente prende ali e dá no mesmo. Sim, mas aí depende do que você quer. Eu prefiro o marcador mesmo, que eu tenho certeza que eu não tô fazendo errado ou medindo errado. Meço a partir do marcador e está tudo certo. Então, a gente continua. Carreiras de ponto baixo. Até alcançar o tamanho. Eu vou tecer aqui. E quando eu chegar na altura que eu vou fazer as casinhas de botão,
eu volto pra mostrar pra vocês aqui como eu vou fazer. Bom, gente, aqui eu já fiz um tanto de faixa. Poderia até fazer mais se eu quisesse, vai muito do gosto mesmo de quem está fazendo. Como eu falei pra vocês, eu vou medir a partir do marcador. Por quê? Que essa parte aqui de baixo é a parte que nós vamos descer a saia, porque nós já aprendemos aqui. Então, essa é a parte de baixo e essa aqui é a parte de cima. Então, eu vou marcar aqui do marcador. Tem 8 centímetros e meio aí, 8 centímetros, ok? Ó. 8 centímetros que eu fiz a mais. Poderia até ter feito mais, mas enfim. Então, agora, aqui eu contei quantos pontos eu tenho. Eu tenho 16 pontos no total, se for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que essa quantidade de pontos depende do tamanho que você fez essa faixa aqui para sua saia. Pode ser que dê mais, pode ser que dê menos, e aí você vai fazer a continha aí para saber como que você vai dividir aqui, fazer espaçamento entre as casinhas de botões. Você pode usar 3 botões, 2 botões, 1 botão, ou costurar aqui e não fazer nada disso. Bom, então, para fazer a casinha de botões aqui, então, aqui eu vou fazer uma correntinha de espaço não, perdão. Uma correntinha para subir. E aí, eu vou trabalhar 1, 2 e 3 pontos baixos. Ficando com 4 no total, porque a primeira que eu subi já conta um ponto. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou contar 1, 2 no terceiro da base, ó. 1, 2 no terceiro, vou prender e fazer 4 pontos baixos em cima de cada ponto baixo. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui, eu já deixei o espaço da casinha de botão e coloquei mais 4 pontos baixos. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, conto 1, 2, na terceira eu prendo. 1 ponto baixo, 2, 3 e 4. E aí, ele ficou assim. Então, não tem segredos aqui, você vai contar quantos pontos deu aí a largura da sua faixa. E aí, você vai ver quantas casinhas você vai fazer, quantos pontos você vai colocar. E você faz um teste aí pra ver, vamos supor, de repente, 2 pontos. E aí, vai indo aí, dependendo do tamanho que você fez. Então, aqui eu vou subir mais uma correntinha e trabalhar agora ponto baixo em toda essa carreira. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3. Vou pegar aqui, ó. Vou continuar. Tá? Gente, retomando o que eu falei, tá? Não põe 3 pontos altos aqui. Põe só 2 dentro do arco. Por quê? Porque senão, nós vamos dar aumentos. E nós não queremos aumento aqui nas laterais. Então, só 2 pontos altos dentro do arco. Segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E na casinha aqui de botão, 1 ponto baixo e 2 pontos baixos. E já vem direto para o ponto baixo aqui. E aí, você vai ficar com a quantidade certinha de ponto na sua carreira, sem dar aumentos. Ó. E aí, você não dá aumento, e ainda assim, ele fica um espaço maleável aqui, pra você encaixar o botão, mesmo você colocando somente 2 pontos altos, 2 pontos baixos, dentro do espaço aqui da casinha de botão.
tá? Acontece mesmo, gente, quando a gente tá fazendo aqui, criando aqui, a gente olha e fala, ixi, tem que voltar, refazer, porque a conta não bate e é normal. Então, depois que você fez a sua casinha de botão, você tece mais algumas carreiras para ficar como uma barrinha mesmo. E aí, para você finalizar essa faixa, peraí que enrosca. Para você finalizar essa faixa, a sugestão que eu dou é, observa a volta que você está dando aí na carreira, se vai parar na parte onde você fez a emenda lá atrás da faixa. Então, aqui eu vou fazer mais algumas carreiras, só que eu tenho que terminar deste lado aqui, ó. Eu tenho que terminar do mesmo lado que eu fechei. Por quê? Porque aqui eu vou voltar em ponto baixo, vou contornar toda essa parte aqui em ponto baixo, eu vou voltar mostrando pra vocês. E aí, depois que a gente terminar a peça, a gente contorna aqui também. Mas, por enquanto, é isso. Então, aqui, eu vou fazer mais algumas carreirinhas aqui dessa minha faixa, e aí eu volto. Bom, então, aqui eu fiz 5 carreiras pra minha faixa. E aí, eu finalizei aqui, como eu falei pra vocês, vocês finalizam do lado que vocês fizeram a emenda de vocês. E agora, a gente vem com ponto baixo pra firmar. E depois nós vamos precisar também fazer um acabamento aqui em cima pra essa parte não ficar dobrando, mas isso aí a gente faz depois. Então, agora aqui, eu vou vir nesta carreira, fazendo ponto baixo. Dessa forma. Eita. Aqui nós vamos fazer, digamos, um acabamento para nós iniciarmos a saia, de fato, né, a parte rodada dela. Eu vou tecer aqui até chegar ali na emenda para mostrar para vocês como que eu vou proceder. Acredito que dê para vocês verem aqui a emenda, essa parte ficou um pouquinho escura e a tela também está. Então, você vai seguir normal, ó, a emenda está aqui, você vai pegar um ponto aqui, normal, e fazer o seu ponto baixo. Vai seguir o seu trabalho. Você vai parar aqui. E aí, quando eu chegar aqui, eu volto. Bom, como prometido, assim que eu chegasse no final, eu ia voltar. Então, aqui eu cheguei ao final. O que que eu vou fazer? A minha emenda está aqui. Vou olhar bem aonde é o ponto baixo da minha emenda. E vou fazer aqui um baixíssimo. Não sei se deu pra pegar direitinho o que eu fiz. Vou voltar. Essa parte que vai ficar por dentro. Tem um pontinho aqui, mas eu não vou fazer ele. Se você quiser fazer, pode fazer. Então, eu peguei aqui do outro lado um ponto direto e prendo ele aqui, ó. Bem firme mesmo. Vou fazer mais um aqui, vocês vão entender. Vou cortar o meu fio, porque é, Pri, vocês vão entender já. Lembra que no começo eu falei pra vocês que eu estou começando por fora da minha, o novelo? Porque eu queria a parte clara na minha parte de cima da saia. Ó, ele vai ficar assim. E aí, eu vou começar o verde aqui na saia? Então, exatamente. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou trabalhar a cor verde, por isso que eu cortei e dei um nó bem firme aqui. Então, a minha saia vai ser trabalhada desse ponto até o final aqui. Essa parte aqui não vai ter verde, nós vamos ignorar essa parte aqui durante todo o nosso trabalho. E aí, gente, vocês vão definir aí que lado que vocês querem que vai ficar aí o botão aí de vocês, tá?
Então, vamos supor que vocês querem pro lado direito do corpo de vocês, vocês posicionam, deixa eu só aumentar a câmera aqui. Então, assim, eu quero no meio, então vocês vão posicionar sua peça para ela ficar no meio do seu corpo. Vocês querem mais pra cá, posicione a peça para ficar aqui mais na esquerda ou direita, enfim. Na verdade, isso não vai influenciar muito. Mas por que eu tô falando para vocês já pré-definirem isso? Porque agora que nós vamos começar a trabalhar aqui, a gente precisa iniciar o trabalho de algum lugar. E aí você vai escolher se você vai começar o trabalho nessa lateral ou na parte de trás da sua peça, certo? Porque nós vamos mudar o ponto agora, nós vamos passar para o ponto alto. E aí, agora sim, eu vou pegar o meu novelo de prisma, vou arrumar ele aqui bonitinho, porque eu não vou mais usar esse azul. E aí, vou fazer agora, que brincadeira, vai começar a ter graça, porque agora eu vou começar a usar as cores dele aqui, que não está aparecendo muito bem. Mas o verde é mais claro, certo? Então, vamos lá. Então, com a minha peça aqui, ó, meu botão vai ficar para o lado direito do meu corpo, sobrando aqui um pouquinho do lado. Só arrumar direitinho aqui, para não ter erro. Ou seja, como que a gente mede isso? Se eu tenho 40 de frente, ele aí com 30 centímetros, ele vai ficar aqui no meu corpo. Então, vai ficar aqui, ó, tirando a medida em mim, vocês não estão vendo? Eu tô tirando a medida em mim aqui, ele vai ficar um pouquinho assim, coisa de 3 dedos antes do ossinho da pelvis que eu tenho. Bom, então, vamos lá. Então, eu vou pegar um ponto aqui no meio, que eu considero meio, vocês podem ver. Aí, a brincadeira começa agora, vai ficar divertido. Vou colocar o ponto aqui. Cuidado que o fio é bem fininho. E agora, eu vou subir 1, 2 e 3 correntinhas. E vou seguir agora ponto alto para cada ponto baixo à minha frente. Aqui eu acho que eu arrematei. Não, tá certinho. Deixa eu só tirar aqui de muito perto. Tá melhor. Essa primeira carreira, eu vou fazer só de ponto alto. A segunda, eu vou dar aumentos. Então, esse verde é tão bonito. Então, eu vou fazer aqui normal essa primeira carreira, só de ponto alto. E na segunda, eu volto fazendo aumentos, porque eu quero deixar mais rodadinha a minha saia. Ok? E aqui na emenda, gente, é assim, ó. Vamos pegar o último ponto que nós fizemos aqui, ó. Foi onde nós unimos, na verdade. Vou só colocar a agulha aqui, que ele não quer entrar. É naquele ponto baixíssimo que eu teci. Faço aqui. E venho direto pra cá, ó. E dou continuidade no ponto alto até finalizar a volta. Tá? Mas então, aqui cheguei na minha emenda, conta aqui, pego na correntinha, prendo com baixíssimo, aquela coisa que vocês já sabem. Sobe 1, 2, 3. E aí, como que procede o aumento? O aumento eu vou contar, a cada 10 eu vou fazer um aumento. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no 10º, aí eu vou fazer um aumento. Ok? E aí, vocês vão contornar toda essa volta aqui, fazendo um aumento a cada 10. Vão observar que sua peça, ela tem que abrir. Se ela começou aqui, no meu caso, com 40 centímetros de frente,
Aí a sua peça, então, como eu falei, 40 centímetros de frente, que é o que tem aqui. Opa. Ó. Aí vocês vão medir aqui quanto que tá indo. Então, vocês vão medindo para vocês verem quanto tá abrindo a peça de vocês e o quanto vocês querem que essa peça abra. Então, para cada carreira que vocês quiserem aumentos, vocês podem colocar a cada 10, a cada 5, a cada 8, da forma aí que vocês acharem melhor, ok? Aí, quando a sua peça tiver com a abertura que vocês querem, né, aqui a parte maior já abriu, que vem pro quadril, então tem que ter no mínimo o tamanho do quadril, de aumentos, tá bom? Deu certinho? Aí é só vocês continuarem até a altura que vocês quiserem. Eu vou continuar aqui, qualquer alteração eu volto, gravo pra vocês pra mostrar como que está ficando. Mas por hora, eu vou seguir fazendo aumentos aqui do tamanho do meu quadril e aí eu volto com vocês se tiver alguma alteração. Se não, é só fazer isso, aumentos pra dar o tamanho do quadril. Que no meu caso aqui eu teria que aumentar, tipo, coisa de quase 10 centímetros no mínimo. E a altura que eu quero, certo? Bom, gente, esse é o resultado da saia pronta. Vou tirar a medida pra vocês verem como que ficou. Ele vai ficar essas, digamos, fendas, que é justamente do aumento que a gente deu pra deixar a saia maior e, digamos assim, mais rodadinha. Qual vai ser o próximo passo? Eu vou colocar os botões Lastex nessa parte inferior, na parte superior. O Lastex, o mais próximo que eu achei foi esse meu aqui em casa. Mas o ideal é que seja na cor que você está usando no cos, né? Pelo menos uma das cores que você está utilizando aí, porque aí ele mescla junto aqui. Mas para questão de demonstração, esse aqui não tem problema. Então, a saia aqui ficou com uma altura de 37 centímetros, ó. 37 centímetros. E a largura, e a largura, aqui na parte do meio da saia, ficou com 57 também, 57 centímetros. Então, em mim ficou boa, ficou bem rodada. Esse tamanho aqui, digamos, é um P. Minha irmã veio em casa, experimentou, serviu nela. Então, né, pro fio, ele dá uma esticada com o tempo, que é normal, né? Dá aquela laceada. Qualquer roupa faz isso. Então, por isso que eu vou pôr o Lastex aqui e aqui, pra ele dar mais uma firmeza na minha peça e o cos ficar firme e a saia não acabar caindo, certo? Para prender o botão, eu vou colocar a linha Anne, mas você pode usar uma que você tenha aí, mais fininha. Pode usar até do próprio fio também. Desse daqui não sobrou nada, foi um novelo inteiro pro tamanho dessa saia. Não sobrou nadinha, nada, 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 ó, o final dele tá aqui. Sobrou nada. Então, vou passar aqui a agulha para fazermos aqui a casinha de botão. Então, ajustando bem a minha saia aqui, para eu localizar onde eu vou colocar o botão, eu já pego aqui, ó, por trás, onde eu vou prender, né, o botão, ó. Então, é nessa parte aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá aqui, ó, o espaço. Então, vou vir aqui por trás e vou colocar a agulha dentro. E aqui eu já sei que eu vou colocar um botão. Então, venho, passo a agulha aqui. Processo de colocar botão, tá? Normal, não tem segredo, não. Prende bem, dá aquele nozinho firmeza. Se você quiser passar uma colinha, que eu acabo passando, cola pano. Pra mim, sempre resolve. Ó, prende bem. Passa um pinguinho de cola aqui, depois arremata. Então, faça isso com os espaços que você separou aí pra colocar o botão na sua saia. Aqui, ó, já está os botões presos, bem presos, ó. E agora eu vou passar o Lastex. O Lastex eu faço em fio duplo, digamos assim,
né, dessa forma. Não sei se dá pra ver, ó, tá com fio duplo. Deixa um tanto, às vezes rola um desperdício. Mas geralmente é o tamanho 2 vezes do que você quer passar. Ó, deu. Então aqui eu corto, passo lastex. Uma das pontas aqui por dentro. Eu vou fazer o passo a passo do lastex, pelo menos em uma das partes, porque eu já fiz outras peças com lastex, que eu usei lastex e não fiz essa parte. E o pessoal cobrou. Então, por isso que eu estou fazendo. Para aqueles que não sabem como usar ou como eu aqui faço, eu vou mostrar para vocês aqui. Só um momento, porque o lastex vocês não estão vendo, mas ele às vezes enrola na hora que a gente coloca na agulha. O lastex é bem baratinho, tá? Você encontra em várias cores. Aí, pronto. Vou arrumar aqui que eu gosto da ponta com ponta. Ó, certinho. Dá aquele nozinho, eu faço assim o nó. Ó, não sei se vocês viram, vou passar de novo. Passo por dentro dos dedos aqui, ó. Deixo um espaço, dou um nó assim. E prendo. Faço mais um nó pra garantir. Porque depois eu vou cortar esse excesso aqui. Esse lastex não pode soltar de forma alguma. E aí, com a sua peça aberta, aqui na parte de baixo, nós vamos dar a volta até, né, dar a volta todinha até chegar aqui novamente. Então, eu vou começar aqui por dentro, passando o lastex. Deixa eu ver se eu consigo aproximar a câmera. Então, aqui por dentro, para que meu nozinho já fique por dentro, eu venho passando. E é como costurar normal, não tem segredo, não. Dá aquela costurinha à mão que a gente faz. Lembra que eu falei que o lastex dá uma embolada? Então. E aí, vem por dentro e por fora, por dentro, por fora. Dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Passa tudo. E aí, nós vamos seguir desse jeito. Aí, daqui a pouco, eu volto pra mostrar como que eu dou uma puxada, assim, pra ele ficar firme. Você passa pelas casinhas. Ó. Eu passei aqui, vem aqui por dentro de um ponto, por dentro de outro ponto, por dentro de outro. Ó. Fica desse jeito. E aí, é só puxar. Não puxa com força aqui, só vai nesse passo aqui, só passando por dentro. E aqui eu já estou dando a volta final. Minha peça tá assim, ó, pode ver que ela já deu uma enrugada, digamos assim, é normal. E aí, você pode dar uma puxada com o lastex. Ó, desse jeito que eu tô puxando, assim, ó. Até você ver que ficou bom. Você olhar e falar, ficou bom. Vai ajustando, deixa eu só arrumar aqui. Aí, você puxando essa saia, você vai ver que ela vai ficar deste jeito aqui, ó, mais enrugadinha. E você vai ajustando o lastex na peça. Até você ver que, você olhar e falar, ficou bom, tá bem firme, tô sentindo firmeza. E vai fazendo assim. Pra você deixar de forma igual esse enrugado aqui da saia. Aí, vamos ao ponto aqui, que senão eu me perco. Você chegou no ponto que você precisa, você vai colocar a sua agulha, porque ela tá por fora, você vai colocar por dentro e fazer o arremate que você precisa. Agora, eu vou colocar aqui em cima pra vocês. Mais uma coisa, aqui dentro é um nó simples, então eu dou um nó aqui, ó, com a própria agulha e com a outra ponta lá do início do trabalho, dou um nó. Ver quantos nós você achar necessário para esse aqui não desmanchar.
E depois você esconde esse nó na peça mesmo. E aí você pode fazer um acabamento aí com cola, pra dar uma costura aqui. Então, agora na parte de cima. Lembrando que esse aqui é o meu jeito de passar lastex. Obviamente, cada pessoa aí tem o seu, prefere fazer do seu jeito e da sua forma. Aí é questão de gosto mesmo. Bom, então da mesma forma, parte de dentro da peça, pode ver que o botão, né, os fios do botão estão aqui, ó. Então, parte de dentro da peça, pontinho aqui por dentro. Nessa parte aqui, na parte de cima, não é necessário você puxar. Aqui você faz mais um ponto, pra não correr o risco desse daqui, ó, viu que eu fiz até mais, fiz até maior o nó, pra não ter perigo desse ponto aqui correr por dentro do ponto, né, porque ele transpassar pra fora. E aí, a mesma coisa. Dentro, fora, e vai passando pelos pontos aqui que você encontrar, pelo espaço dos pontos. Como eu falei, então, nessa parte aqui, necessariamente, na parte de cima, você não precisa puxar, igual nós fizemos na parte de baixo aqui, né? Só passar mesmo pra dar um pouco mais de firmeza. Aqui ele dá um ruim mesmo, às vezes, é normal do lastex. Só dá o meu jeitinho aqui de arrumar o fio, ó. Ele vem, só ter paciência. Então, eu vou fazer até chegar ao final aqui. Nesse caso, eu vou finalizar nessa frente aqui, nessa ponta. Quando estiver chegando aqui, eu volto. Bom, aqui eu estou já finalizando, chegando no final aqui do último pontinho, pelo qual eu vou passar o lastex. Ó, último pontinho. O lastex você pode, sim, puxar tanto em cima quanto embaixo. O importante é que você saiba a pressão que você vai fazer, porque pode arrebentar. Com o uso, acabar arrebentando um dos pontos aqui do lastex. E aí, não vai ser bacana. Por isso que é importante não pôr tanta pressão, não deixar tão firme assim. Se você achar que ficou firme demais, gente, é aquela coisa, desperdício de material. Corta o lastex, tira o lastex da peça e passa de novo. Só tentar ajeitar aqui, que às vezes fica esses pontinhos pra fora. Ó, percebe então que eu estou pegando aqui um pontinho e passando lastex aqui, ó, um por dentro. Ó, passar por dentro aqui do ezinho que forma, pra dar um nó. Aí eu corto. E faço aqui alguns nós para firmar essa peça, firmar essa linha aqui. Então, a pressão, ou como você vai deixar a sua peça aí, vocês vão ver que a minha ficou bem enrugadinha, bem diferente do que eu mostrei agora há pouco. Então, vocês vão ver que muda bastante, mas no corpo, que é o principal, ele vai ficar legal. Então, também depende, obviamente, da pressão aí que você vai colocar. Agora, eu vou mostrar a peça pronta pra vocês. Bom, a peça pronta ficou assim. Ah, ele ficou enrugadinho por causa do lastex, mas como vocês podem ver, ele estica aqui, ó, normal, tá? Então, no corpo que vai ficar bonito, isso que importa. Mais um detalhe que eu queria falar pra vocês também. Eu fiz o acabamento todo aqui em ponto baixo. Não sei se vai dar pra ver. Vou pegar uma parte aqui, ó, mais clara do fio. Eu fiz esse acabamento todo em ponto baixo. Precisa, não precisa? Vai de você aí. Ok? Então, acabamento em ponto baixo, antes que eu esqueça. Então, é isso, gente. Ficou assim a nossa peça com o fio prisma, nossa saia, que vocês podem usar tanto no verão quanto no inverno. Vai ficar legal dos dois jeitos aí. Vocês vão poder usar essa peça aí atemporal, digamos assim, tanto no calor quanto no inverno. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seu curtir. E muito obrigada para quem assistiu até agora. Foi um novelo nessa peça, para deixar claro aqui. Então, um super beijo e até a próxima.